Capítulo 8º. Das disposições transitórias relativas às prestações do regime geral de previdência social. Artigo 182. A carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para os trabalhadores e empregadores rurais amparados pela Previdência Social Rural, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício, vide site do Planalto. Parágrafo único. Não se aplica a tabela de que trata o caput para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade garantida aos segurados com deficiência, de que tratam os artigos 70b e 70c. Artigo 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, na forma da linha A do inciso 1º, ou da linha J do inciso 5º, do caput do artigo 9º, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Artigo 183-A. Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência. Inciso 1º. Até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso 2º, letra A, do parágrafo 2º do artigo 62, observado o disposto no artigo 183. Inciso 2º. De janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3, limitado a 12 meses dentro do respectivo ano civil, é. Inciso 3º. De janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2, limitado a 12 meses dentro do respectivo ano civil. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput respectivo inciso 1º. Ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Artigo 184. O segurado que recebe aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial do regime geral de previdência social que permaneceu ou retornou à atividade e que vinha contribuindo até 14 de abril de 1994, véspera da vigência da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, receberá o pecúlio, em pagamento único, quando do desligamento da atividade que vinha exercendo. Parágrafo 1º. O pecúlio de que trata este artigo consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se a contar de 25 de julho de 1991, data da vigência da Lei nº 8.213, de 1991, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação vigente à época do seu recolhimento. Artigo 185. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação específica, as prestações e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como de seus dependentes. Artigo 186. Revogado. Artigo 187. É assegurada a concessão de aposentadoria, a qualquer tempo, nas condições previstas na legislação anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998,
ao segurado do regime geral de previdência social que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obtê-la. Parágrafo único. Quando da concessão de aposentadoria nos termos do caput, o tempo de serviço será considerado até 16 de dezembro de 1998, e a renda mensal inicial será calculada com base nos 36 últimos salários de contribuição anteriores àquela data, reajustada pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data, observado, quando couber, o disposto no parágrafo 9º do artigo 32 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 56. Artigo 188. O segurado filiado ao regime geral de previdência social até 16 de dezembro de 1998, cumprida a carência exigida, terá direito à aposentadoria, com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando, cumulativamente. Inciso 1º. Contar 53 anos ou mais de idade, se homem, e 48 anos ou mais de idade, se mulher, é. Inciso 2º. Contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: alínea A. 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher, é. Alínea B. Um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o limite de tempo constante da alínea A. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O valor da renda mensal da aposentadoria proporcional será equivalente a 70% do valor da aposentadoria que se referem às alíneas A e B do inciso 4º do artigo 39, acrescido de 5% por ano de contribuição que supera a soma que se refere ao inciso 2º, até o limite de 100%. Parágrafo 3º. O segurado que, até 16 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisitos para obter a aposentadoria proporcional somente fará jus ao acréscimo de 5% a que se refere o parágrafo 2º se cumprir o requisito previsto no inciso 1º, observado o disposto no artigo 187 ou a opção por aposentar-se na forma dos artigos 56 a 63. Parágrafo 4º. O professor que, até 16 de dezembro de 1998, tem exercido atividade de magistério, em qualquer nível, e que opte por se aposentar na forma do disposto nas alíneas A e B do inciso 4º do artigo 39, terá o tempo de serviço exercido até aquela data contado com o acréscimo de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério, sem prejuízo do direito à aposentadoria na forma do parágrafo 1º do artigo 56. Artigo 188-A. Para o segurado filiado à Previdência Social até 28 de novembro de 1999, inclusive oriundo de regime próprio de Previdência Social, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência a julho de 1994, observado o disposto nos incisos 1º e 2º do caput e parágrafo 14 do artigo 32. Parágrafo 1º. No caso das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência a julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Parágrafo 2º. Para a obtenção do salário de benefício, o fator previdenciário de que trata o artigo 32 será aplicado de forma progressiva, incidindo sobre uns 60avos da média aritmética de que trata o caput, por competência que se seguirá 28 de novembro de 1999, cumulativo e sucessivamente,
até completar 60 avos da referida média, na competência novembro de 2004. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício. Artigo 188-B. Fica garantido ao segurado que, até o dia 28 de novembro de 1999, tenha cumprido os requisitos para a concessão de benefício, o cálculo do valor inicial segundo as regras até então vigentes, considerando-se como período básico de cálculo os 36 meses imediatamente anteriores àquela data, observado o parágrafo 2º do artigo 35, e assegurada a opção pelo cálculo na forma do artigo 188-A, se mais vantajoso. Artigo 188-C e 188-D. Revogado. Artigo 188-E. O cálculo das aposentadorias concedidas mediante a utilização do critério estabelecido nos parágrafos 5º e 6º do artigo 13 obedecerá ao disposto no artigo 188-A, e, quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, serão concedidas no valor mínimo do salário de benefício. Artigo 188-F. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 56 aos pedidos de benefícios requeridos a partir de 11 de maio de 2006, levando-se em consideração todo o período de exercício nas atividades citadas. Artigo 189. Os benefícios de legislação especial pagos pela Previdência Social à conta do Tesouro Nacional e de ex-combatentes, iniciados até 16 de dezembro de 1998, serão reajustados com base nos mesmos índices aplicáveis aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Artigo 190. A partir de 14 de outubro de 1996, não serão mais devidos os benefícios de legislação específica do jornalista profissional, do jogador profissional de futebol e do telefonista. Parágrafo único. A aposentadoria especial do aeronauta nos moldes do Decreto-Lei nº 158, de 10 de fevereiro de 1967, está extinta a partir de 16 de dezembro de 1998, passando a ser devida ao aeronauta aos benefícios deste regulamento. Artigo 191. É vedada a inclusão em regime próprio de previdência social do servidor de que tratam as alíneas I, LM do inciso 1º. Do caput do artigo 9º, sendo automática sua filiação ao regime geral de previdência social a partir de 16 de dezembro de 1998. Artigo 192. Aos menores de 16 anos filiados ao regime geral de previdência social até 16 de dezembro de 1998 são assegurados todos os direitos previdenciários. Artigo 193. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá rever. Inciso 1º. As aposentadorias concedidas no período de 29 de abril de 1995 até a data da publicação deste regulamento, com conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, considerando-se a legislação vigente quando do cumprimento dos requisitos necessários à concessão das referidas aposentadorias, é. Inciso 2º. As aposentadorias por tempo de serviço especial e as certidões de tempo de serviço com cômputo de tempo de serviço rural concedidas ou emitidas a partir de 24 de julho de 1991 até a data da publicação deste regulamento. Livre inciso 3º. Do custeio da Seguridade Social,